E aí galera, tudo bom? Eu sou o professor Renato Baggio, o seu professor de inglês, e hoje nós vamos começar quebrando tudo aqui, falando de um assunto que faz qualquer um franzir a testa, né? Quando você começa a falar naquela história de plural, substantivo contável e incontável, é uma salada. E aposto que alguém aí já não soube te explicar, mas por que no português pão tem plural, no inglês não tem? E por que umas palavras no português... Enfim, é um rolo e na verdade o conceito é mais simples do que parece. E ele é muito importante, porque o conceito de contável e incontável e o uso do plural, ele vai ter implicações em outras estruturas da língua inglesa que são extremamente importantes para nós. Dá uma olhadinha então. Nós vamos falar aqui de plural of nouns. Olha o nome do conteúdo. Por que eu chamei o nome do conteúdo de plural dos substantivos? Você quer saber por quê? Vou escrever aqui embaixo para você. Olha só. Primeiro, a gente sabe que substantivo tem plural, tá certo? Vamos pegar aqui a palavra carro, ó, carro, car. Eu posso fazer plural, cars, beleza. Mas e se eu disser garota bonita? Olha aqui, ó, olha que importante que eu vou falar agora, ó. Beautiful girl, que alguns pronunciam beautiful. Sabe qual é o plural de beautiful girl? É isso aqui, ó. Beautiful girls. O que você notou? Adjetivo não tem plural. Adjetivo não tem plural. E outra coisa importante, no português verbo tem plural? Pensa comigo. Eu trabalho, ó, singular, eu trabalho. Aliás, não preciso nem dizer eu, né? Se eu falo trabalho, tá na cara que sou eu, singular. Se eu digo assim, ó, trabalhamos. Quem trabalhamos? Nós, plural. No português, verbo tem plural. No inglês, olha aqui, ó. Ó como é que é eu trabalho. I work. Ó como é que é nós trabalhamos. We work. Poxa, conclusão óbvia e imediata. Substantivos têm plurais, adjetivos não têm. Verbo não tem no inglês. É por isso que o nome do conteúdo é plural dos substantivos, porque os substantivos têm plural. E eles são divididos dessa maneira, substantivos contáveis e incontáveis, que é o que nos tira o sono, e eu já deixei aqui o quadro pronto para eu explicar isso para você. Vamos lá, olha que é fácil. Primeiro, se o conceito de contável fosse algo que você pode contar, eu não ia estar perdendo seu tempo aqui falando disso, né? Eu ia dizer para você, é o que você pode contar. Não, o conceito não é tão raso, tão bobo assim. Pra gente começar essa conversa de contável e incontável, eu preciso te fazer um pedido especial. Quando eu falar a palavra carro, por exemplo, eu não quero que você imagine o carro que você mais gosta, ah, meu Deus, o carro dos meus sonhos ou o carro que você tem. Não. Eu não quero que você imagine aquilo a que aquela palavra se refere. Eu quero que você visualize a palavra. Se eu disser carro, eu quero que venha na sua mente a palavra carro. Sabe como se tivesse escrito assim, fonte Arial 12, cor preta, espaçamento simples. Carro. Porque o foco desse assunto está no léxico, ou seja, na palavra e não na ideia que ela transmite. Se eu disser água, eu não quero que você lembre de uma piscina, eu queria estar relaxando. Não. Ou que você pense, puxa, eu estou com sede, eu queria estar tomando água. Não. Eu quero que você pense na palavra água. Fechado? O foco da aula está no léxico e não na ideia que a palavra transmite. Dito isso, olha como é fácil. Contável e incontável. Tudo bem? Vamos pegar uma palavra qualquer aqui. Vamos pegar aqui a palavra que eu já peguei antes, carro. E vamos pegar aqui a palavra livro. Aqui, vamos pegar a palavra dinheiro. E vamos pegar aqui a palavra comida. Então tá bom. Como assim dinheiro? Dinheiro é contável. Parou, hein? O foco está na palavra. Sabe como é que você faz para descobrir se uma palavra é contável? Olha que coisa fácil. Lembrando que o foco está no léxico. Pega a palavra que você quer e coloque um número qualquer, né, na frente dela, em dígito mesmo, o dígito, não escrito por extenso, que seja maior do que 1. Sei lá, vou colocar aqui 3. 3, ó. Deixar bem reforçado. E coloco ela no plural com S. Se eu colocar um dígito na frente da palavra e ela no plural com S, e ela transmitir uma ideia de, agora é o conceito mais importante, ó, quantidade exata, é porque ela é contável. Esse é o critério mais importante. Expressar ou não uma ideia de quantidade exata. Saber se algo é contável ou não tem a ver com quantidade. Então, quando eu digo 3 carros, a ideia de quantidade de carro está exata? Tá, então beleza, então a palavra carro é contável. O que significa que ela poderá ser usada no singular, one car, ou ela poderá ser usada no plural, 2, 3, 4, 10 cars. Mesma coisa com livro, vamos colocar outro número aqui, ó. Vou colocar um número aqui na frente, sei lá, 7, com ela no plural. Quando eu digo 7 books, a ideia de quantidade de livro tá exata?
Sim, está exata, 7 livros. Então a palavra livro é contável. O que significa isso? Significa que se ela é contável, ela poderá ser usada no singular ou no plural para dar a ideia de quantidade. O critério que tem que estar batendo na tua cabeça é esse, quantidade, quantidade, quantidade. Vamos lá, a palavra dinheiro, esqueça os dólares, a palavra dinheiro. Dá para você dizer assim, ó, poxa, eu dou muito valor no esforço que meus pais fazem para me pagar a educação. Eles gastam 7 dinheiros todo mês para me educar. Quanto que é 7 dinheiros? Você concorda que nem no português a palavra dinheiro, ela pode ser colocada no plural para dar uma ideia de quantidade exata? Então eu vou fazer o teste aqui, ó. Eu vou pegar o número 5, um número qualquer, e vou colocar a palavra dinheiro no plural. Ao dizer 5 dinheiros, transmitiu uma ideia de quantidade exata? Não. Se não transmitiu, olha o que eu vou fazer aqui agora. Significa que essa palavra não aceita o plural para dar uma ideia de quantidade. Eu não estou dizendo que não existe a palavra dinheiros. Eu estou dizendo que para dar uma ideia de quantidade, a palavra money é incontável, portanto ela não aceita o plural. Para dar ideia de quantidade. O foco está sempre aqui. Vamos fazer outro teste. A palavra comida. A palavra comida, se eu colocar aqui um número na frente dela, vou pegar de novo o número 3, ó. 3. E falar assim, ó, caraca, meu, exagerei na hora do almoço, velho. Nossa, tô estufado. Eu comi 3 comidas. Quanto de alimento é 3 comidas? Então, o que eu chego à conclusão? Quando isso aqui, ao fazer isso com a palavra, eu não consigo dar uma ideia de quantidade exata, é porque essa palavra não pode ir para o plural para dar uma ideia de quantidade. Eu só posso falar muita comida ou pouca comida. Sendo assim, a palavra comida é incontável, ou seja, uncountable, do ponto de vista da quantidade. Ela não pode ir para o plural. É isso. Então quando que ela pode ir para o plural? Quando você fala de tipos, daí você fala alimentos, daí a tradução dela mudou. Então o conceito é esse, é muito simples. Agora você vem aqui para mim, ó, comigo aqui, ó, olha como fica fácil. Contável são aquelas palavrinhas que quando eu ponho um número na frente dela com ela no plural, ela dá uma ideia de quantidade exata. One book, 2 books, one car, 2 cars. O foco está aqui, hein? Quantidade exata. Então, olha como é fácil esse conceito. E incontável, quem são as incontáveis? Está aqui, ó. São aquelas que justamente ao tentar fazer isso, ao tentar colocar um número na frente delas com elas no plural, elas não dão uma ideia de quantidade exata. Sendo assim, elas não podem ir para o plural para falar de quantidade. Então veja só, palavras como money, palavras como information. Pô, tio, mas information é informação. Informação no português tem plural. Eu falo para maiores informações. A gente está estudando a língua inglesa aqui à luz do próprio inglês. Eu não posso ficar emprestando conceitos de uma língua para outra. Então não dá para você falar assim, ah não, eu quero uma tradução literal. Gente, as línguas não surgiram assim, traduzidas umas das outras. Senão você não precisava de mim. Senão você ia pegar lá do dicionário, sei lá da onde, e ia ver que no português é oi, tudo bem? Que no italiano é ciao, come stai? Que no inglês é hi, how are you? Que no francês é ça va, comment allez-vous? Que no árabe é salam aleikum? Que no cantonês, chinês cantonês é no e aí você ia traduzindo tudo. Não funciona assim. Então, ó, a palavra informação para eles não tem plural. Bread é pão, para eles não tem plural. Water, cheese, oil, água, queijo e óleo. Num critério de quantidade. Pois bem, aí o que acontece? Então aqui tem alguns exemplos para vocês verem. Ó, eu não posso dizer I paid 30 monies for my television. Isso aqui não faz sentido. Eu paguei 30 dinheiros pela minha televisão. Não faz sentido dizer isso aqui. Então veja, não posso pegar a palavra money, colocar um número na frente dela com ela no plural, para dar a ideia de quantidade de dinheiro. Isso está errado, mas eu posso dizer assim, ó, eu paguei muito dinheiro pela minha televisão. I paid much money for my television. Lembrando que a pronúncia da palavra televisão não é television. A sílaba tônica não é V, como todo mundo fala. É television, e não television. Pegou, né? Agora vamos lá. Olha que lindo isso aqui. Não é porque, falei anteriormente, uma palavra tenha plural no português que vai ter para o inglês. Eu pus alguns exemplos de palavras que não possuem plural no quesito do que mesmo? Fala para mim. No quesito de quantidade. Contável e incontável está sempre dentro do escopo da quantidade. Então vem lá, olha só. Palavras como information, money, food, advice, que quer dizer conselho, confusion, confusão, música. Entenda uma coisa, você não baixou músicas no seu Spotify. Você baixou canções, songs, tudo bem?
Music não tem plural. News tem S, mas está no singular. Muito louco, né? Essa palavra significa notícia. Sal, açúcar, etc. Tudo bem? Aí como é que eu aprendo essas coisas? Por familiaridade, por convivência com o idioma. Dito isso, o conceito mais importante da aula estava aqui. Era você entender isso. Nem é tão difícil quanto parece. E agora a gente começa com algumas regrinhas de formação de plural. No começo da aula eu escrevi aqui embaixo, ó. Te mostrei que verbo não tem plural, ó. I work, they work. Eu trabalho, eles trabalham. No português tem plural, no inglês não. Mesma coisa para o passado. Verbo não tem plural. Adjetivo não tem plural. Já dei o exemplo da beautiful girl aqui. E mesma coisa aqui embaixo, ó. Uma mercearia, a grocery store. O plural não pode ser to groceries stores. Deixa eu ver se sai os tracinhos aqui, ó. Não pode. Porque grocery aqui passou a ser o quê? Passou a ser adjetivo. Assim como beautiful. Então, não tem plural. Normal, a gente havia dito isso aqui no comecinho, tá tudo tranquilo. E aí as regras de formação de plural. Algumas regras são parecidas com o português. Você vai lá e acrescenta S nas palavras. Regra geral. Car, cars, book, books, egg, eggs, boy, boys. Por que o Y permaneceu aqui? Porque antes desse Y tem uma vogal. Então o macete é jacu, mas ele funciona. Quando antes do Y tiver uma vogal, olha a rima, ele cai na regra geral. Vogal, geral. Pronto, só vai o S. Por quê? Porque quando a minha palavrinha termina com Y e antes do Y tem uma consoante, daí eu vou trocar ele por IES. É por isso. Baby, babies. Strawberry, strawberries, que o americano fala strawberry, tá bom? E grocery, que aqui tem a ver com alimento, groceries. Ué, mas por que aqui tem plural e antes não tinha? Vou voltar. Ó, por que antes não tinha aqui? Aqui não tem porque aqui ele é adjetivo. O nome da matéria é plural dos substantivos. Substantivos tem plural, verbo e adjetivo não tem. Se nessa frase essa palavra teve papel de adjetivo, como beautiful girl, não tem plural. Mas quando ela vem sozinha, ela é substantivo. E quando ela vem sozinha sem substantivo, ela tem plural. Tudo bem? Terceira regra. Palavras que terminam por F ou FE, você vai trocar por VES, isso é bem importante. Thief, wolf, knife e half, tá aqui o plural, que significa ladrão, lobo, faca e metade. E aqui os seus subsequentes traduções no plural, tá? Temos aqui os substantivos que terminarem com essas letrinhas, eu vou acrescentar ES. Normal, essa regra você já conhece. Aqui temos as palavrinhas bus, beach, box, tomato, que alguns pronunciam tomato, hero e potato, que alguns pronunciam potato. Tanto faz. Olha os plurais como são formados com ES. Tranquilo, né? Ônibus, praia, caixa, tomate, herói e batata. Bom, temos aqui uma exceção. A gente viu que palavras que terminam por F ou FE, eu troco por VES. Esqueceu? Tá aqui na regra 3, ó. Palavras que terminam por F ou FE, troca-se por VES. Mas no item 5, eu trouxe uma exceção para vocês, ó. São palavras que, apesar de terminar por F ou FE, eu só acrescento S. E ainda há algumas que podem ser duas coisas. Vamos a elas. Belief, chief, cliff, roof, cuff, safe e proof, que significam crença, chefe, penhasco, roof é telhado, algema, cofre e prova. Aqui a gente tem as palavrinhas dwarf, scarf, hoof e wharf, que significam anão, pessoa de estatura baixa. Scarf, cachecol. Hoof é casco, casco de um navio, casco de um animal, casco da tartaruga, por exemplo. E wharf, que significa cais do porto. Tudo bem? Essas regrinhas são assim mesmo, elas são mais mnemônicas. Vamos às primeiras exceções. Quando a minha palavrinha termina por CH, e esse CH não é um som espirrado que nem praia, beach, ele é um som de K. Aí o plural é só com S. Ó, epoch, monarch, patriarch, stomach. Todos esses CHs têm som de K. Para eu preservar esse som de K no plural, eu só acrescento S. Tranquilo? Mais exceções? Vamos lá? Algumas palavras terminam com O, mas diferente do tomate, que vai ES, elas acrescentam só S. Aqui é uma questão mais de você relembrar mesmo disso daqui, tá bom? Meio decoreba mesmo, fazer o quê? Aqui saiu meio juntozinho aqui na formatação, ó. Alto, memo, radio, kilo, stereo, soprano, photo, studio, zoo. Aqui é casinos, separado de tattoos. Aqui são pianos,
separado de solos, videos e dynamos. Legal, né? Mais uma exceçãozinha, palavras derivadas do latim. Essas são pedreira, hein? Essas são pedreira. Data, né? O americano fala data, o britânico fala data. Não é data. A tradução disso aqui significam dados. Dados no sentido de informações. Então tudo que está aqui do lado esquerdo são palavras derivadas do latim, que tem esse plural meio malucão aqui, ó, que às vezes nem parece que está no plural a palavra. Vamos a elas? Datum, dado, informação. Erratum, né, que é uma errata. Phenomenon, fenômeno. Genius é um gênio. Radius é o raio da circunferência. Basis é base, parênteses é parêntese, bacterium é bactéria, ó, o plural aqui parece singular, mas está no plural. Criterion é critério. E já estamos chegando no fim. Nosso item número 9. Substantivos formados por duas partes são sempre assim. Shorts, não tem duas partes para duas pernas? Calças, ó, o britânico fala trousers, o americano fala pants. Mesma coisa, calças. Óculos, tesoura, pijama, palavras que são formadas, substantivos que são formados por duas partes, você trata, mesmo que seja um só, com a palavra sempre no plural. Um bom exemplo é a tesoura. Para nós no português a gente fala, eu preciso de uma tesoura, no singular. Para eles, tesoura é formado por duas lâminas, então é uma palavra que existe sempre só no plural, mesmo que seja uma só, scissors. E aqui é o número 10, talvez as mais importantes exceções, para a gente fechar com chave de ouro. Tudo que está de vermelho está no singular, tudo que está em preto está no plural. Você não pode confundir um com o outro no texto porque você entende errado o que o texto está dizendo, por exemplo. Então veja, homem, mulher, cavalheiro, criança, boi. É uma outra maneira de dizer boi. Pé, dente, camundongo, piolho e dado. Dado no sentido de dado que você joga, sabe assim? Aqueles dados assim de jogar jogo. Pois é, o plural é dies. Então aqui não é o verbo morrer, porque isso aqui tudo são substantivos. É isso, gente. A maior parte das regrinhas elas têm um caráter mnemônico mesmo, que é meio decorebinha. Você aprende de tanto usar, não é de ficar decorando sentado numa lista, porque tudo que a gente decora fica na memória de curta duração. A gente tem que usar esses vocábulos, mas o conceito mais importante dessa aula estava aqui, ó. Contável e incontável. A gente vai para a nossa próxima aula, e na nossa próxima aula você precisa ter isso aqui claro na sua cabeça. Um conteúdo depende do outro. A gente se vê lá. Bye!